vamos pôr o Eduardo Oineg na nossa conversa. Oineg, qual é a do Rodrigo Maia, hein? Bom dia. Você sabe... Bom dia, Zé Paulo, bom dia a todos, bom dia, ouvinte. Se essa entrevista tivesse sido dada pelo presidente Jair Bolsonaro, o que a gente estaria falando, né? Que falta experiência, que falta cuidado, que, puxa vida, ele sempre foi um baixo clero, então agora sendo o presidente da República, talvez falte traquejo para lidar com as coisas da política. A verdade é o seguinte, surgiu na mesa uma discussão de um tal pacto, né? Um pacto pelo Brasil. Esse pacto tem contornos variáveis, segundo quem pronuncia. Na cabeça do presidente do Supremo Tribunal Federal é uma coisa, na cabeça do presidente da República é outra, do presidente da Câmara, do Senado, etc. E todos eles são pressionados por suas bases. Assim que surgiu a conversa sobre pacto, o Marco Aurélio Mello, o ministro Marco Aurélio Mello, cobrou do presidente Dias Toffoli, dando uma entrevista também, dizendo algo do tipo, se fosse eu não iria, porque ele não tem uma autorização nossa para falar em nome do Supremo Tribunal Federal. E agora, quem fala algo parecido é o próprio Rodrigo Maia, na linha eu não tenho autorização para fazer um pacto em nome do Congresso Nacional. O Onyx Lorenzoni avançou um pouco ao descrever o que seria o pacto. A ideia do presidente do Supremo era uma coisa mais filosófica, de princípios. O presidente Bolsonaro tentou uma coisa mais ideológica e por aí vai. Bom, se o Rodrigo Maia fosse o Ulisses Guimarães, ou agisse como Ulisses Guimarães, ou Tancredo Neves, produziria frases que pareceriam brilhantes, mas elas seriam mais brilhantes no sentido de escapar do problema do que de enfrentá-los. Principalmente em situações como essa, em que uma declaração clara demais, verdadeira demais, porque não dá para dizer que essa declaração do Rodrigo Maia é uma declaração falsa, né? É uma declaração verdadeira. O que ele fez foi dizer que a descrição de pacto que ele entende não é semelhante à descrição de pacto que está sendo veiculado. Mas se fosse o Ulisses Guimarães, diria, existe, né, se perguntasse para ele, mas vem cá, tá certo essa história de pacto? Daí ele diz, eu sempre aprovei o diálogo está acima de qualquer desavença. Mas, Oineg, ele não está tentando aplicar uma vacina a uma eventual aceleração excessiva do governo, porque como o ministro Onyx Lorenzoni anunciou, parecia o seguinte, olha, nós fechamos aqui determinados assuntos, todo mundo está de acordo. Me parece que o governo quis avançar numa pauta e vender para a sociedade que tinha avançado numa pauta, e agora o que o Rodrigo Maia está dizendo é o seguinte, olha, não é bem isso, te ofereceram uma coisa que não é verdadeira, ele não está fazendo isso para não ser engolido pelo governo? Mas veja, o pacto, segundo o presidente disse, segundo o presidente, são todos presidentes, né? Preciso deixar claro, o presidente Bolsonaro e o próprio porta-voz da República, o próprio porta-voz da presidência disse, seria assinado em 2 semanas. Quando foi divulgado na semana passada, né? Então seria assinado em 2 semanas. Bom, então, esse documento sairia nos termos em que cada um dos presidentes deste pacto concordasse. De forma que ele não teria como ser engolido pelos fatos. Imagina, ele ser apresentado a um texto que ele não concorda, ele não assina, é simplesmente isso. E no dia da assinatura do tal pacto, ele daria uma entrevista ou leria um pronunciamento com a sua percepção do que é pacto, falaria da história dos pactos e poderia dar uma certa institucionalidade a isso tudo. Quando ele dá uma entrevista no processo produtivo do pacto, porque está em plena produção do pacto, ele cria um ruído desnecessário, porque agora vai provavelmente criar uma demanda para que os outros 3 presidentes envolvidos, o do Senado, o da República e o do Supremo, se pronunciem. Se ficarem em silêncio, isso quer dizer uma coisa, se falarem quer dizer outra. É complicado, né? Porque o Rodrigo Maia era o fiador desse processo, como aquele camarada cuidadoso, e ele fez um movimento que contém uma certa ousadia. Ele não, veja, não acho que ele foi falso, não. Mas eu também não acho que o Jair Bolsonaro, quando fala as coisas que fala, ele é falso. O excesso de sinceridade produz um estrago na política muito maior do que a falsidade.
É isso aí, Oineg. A gente falava antes aqui, né, sobre esse assunto e sobre o que é efetivamente esse pacto, né? Porque alguns interpretam como diretrizes aí, assim, gerais, e os presidentes dos poderes não poderiam se comprometer, por exemplo, Dias Toffoli, o presidente Rodrigo Maia, como é que ele vai se comprometer com ações mais concretas, né, Rafael? Quando você fala em pacto por segurança pública, se você me perguntar, você quer que melhore a segurança pública? Eu vou dizer, claro, Pedro. Não, assina um papel aqui mas agora. Não é você que agora, melhora, o você presidente se compromete. Então, você mas se compromete. Mas pro Rodrigo Maia se comprometer com a aprovação da reforma da Previdência. Previdência. E se ele não tocar o barco lá no Congresso, ele tem que ser cobrado. Essa agenda, ela já é do país, não é mais de ninguém. Sobre segurança pública. Sim. O que o Jair Bolsonaro entende como segurança pública pode não ser o que o Rodrigo Maia entende, que por sua vez pode não ser o que o ministro Dias Toffoli entenda por segurança pública. Então, muito bem, todos queremos uma segurança pública melhor, correto? Para mim, uma segurança pública melhor é de um jeito. Para você pode ser de outro completamente diferente. E o nosso pacto vai para onde? Não, o nosso pacto é todos trabalharmos para discutir a segurança pública e pautar a segurança pública. Agora, Oineg, Mas, Rafael, o pacto é isso. O pacto... Não tem como avançar mais, é esse o meu ponto de vista. Então aqui. ele não é nada. Não, ele é. Mas o pacto... Não, o pacto é quase que o pacto é quase que a gente definir uma pauta. Veja, claro, é a minha interpretação... Daí tem a sua interpretação. Posto que não existe um pacto, cada um dá a sua interpretação. O que eu entendo é o seguinte: o governo Jair Bolsonaro, ele não apresentou um programa de país. Não apresentou. Isso é um fato. Ele não apresentou um programa de país. O governo Temer tinha a ponte para o futuro. Então você abria aquele papelzinho dele lá, tinha um monte de coisa, que era uma carta de princípios e compromissos e caminhos a seguir. Não importa como, mas estava lá as reformas, a transformação, o papel da Era um privada. manual de boas intenções, né? Um manual de boas intenções, mais claro do que o manual do Bolsonaro. Porque o manual do Bolsonaro é tirar o Estado das costas das pessoas. Beleza. O manual do Bolsonaro é reforma da Previdência. Beleza. Então você fala assim, bom, mas que país sairá deste governo? Esse país não existe ainda definido. Tem o país do Paulo Guedes, tem o país do Sérgio Moro. O país do Sérgio Moro é o país das 10 medidas, 150 medidas contra a corrupção, 1.500 medidas contra a corrupção, se puder 15 mil medidas contra a corrupção. O Paulo Guedes tem uma clareza maior de que país ele quer, mas é um país muito mais econômico do que social. Cadê o país do presidente Jair Bolsonaro? Então talvez o que esse pacto, né, possa vir a ser, é uma carta de princípios dizendo, vamos enfrentar a questão da Previdência, não importa de que jeito. Em seguida temos a questão tributária, a fiscal, vamos tirar o Estado das costas. Enfim, uma carta de princípios, o Waze do governo, sabe? Para onde nós vamos? A gente vai pegar essa avenida, aí a gente vira a esquerda aqui, segunda a direita e chega. Pode ser isso. Se for isso, razoável. Agora, de fato, tentar estabelecer qual é o papel de cada poder, isso está definido na Constituição. Não pode ser esse o pacto. Porque isso seria esquisito, né? Vamos estabelecer que a Constituição brasileira vale? O pacto tem que ser mais do que isso. Tá me parecendo, mas não pode ser muito Enéas, mais do que eu falei. Aquela história, você é favorável a um número maior, a um plantio muito maior de árvores na Amazônia? É claro, então vamos assinar um pacto por isso. Vamos assinar um pacto por mais árvores na Amazônia. Eu assino, você assina, mas então, é meio isso. É um pacto de não agressão, é um pacto, sabe? Vamos trabalhar em harmonia. Está na Constituição, artigo 2º. Mas escuta, o Brasil é um país em que os poderes trabalham de forma independente e harmoniosa? Não. E está na Constituição. Vamos fazer um pacto? Vamos. Se não cumpre a Constituição, vai cumprir o pacto? Não. Mas é um gesto? É um gesto. O único pacto que é efetivo é rendição. Rendição. Que acontece na guerra. Vocês estão brigando um com o outro, bomba pra cá, uma hora tem um acordo de rendição, que é unilateral. Agora, esses pactos coletivos, não tem a ONU, vira e mexe, não tem uns pactos, uns acordos, e os pactos para redução da emissão de poluentes. Alguém cumpre, né? Não tem força Agenda de imposição 2033. nenhuma, né, Oineg? Então, mas daí dá pra você cobrar pelo menos, né, Thaís, Oineg? Dá pra você cobrar pelo menos. Uma plataforma, né? Se não for colocado em votação esse assunto que foi pactuado, você pode daqui um tempo chegar pro Rodrigo Maia e falar, nós fechamos um pacto lá e o assunto tá parado lá no Congresso. Isso. Pelo menos você pode fazer essa cobrança. Plataforma, né? Mais ou menos, não é muito além disso. Mas isso não é importante. Bom, mas o que eles estão fazendo de importante em lugar disso? Brigando?
Quer dizer, é nesse ambiente em que fica um mandando recadinho pro outro o tempo inteiro. Pô, o que foi de janeiro até o dia do pacto? Que não saiu o pacto, vamos ver o que diabo é esse pacto. Mas o que foi? Foi briguinha, ataque, agressão, interferência de um poder no outro, recadinho. Veja só, eu sou a favor de manter o COAF no Ministério da Economia, de onde ele jamais deveria ter saído e saiu durante alguns meses. Eu acho que nunca deveria ter saído. Mas quis o governo Bolsonaro colocar o COAF na Justiça. Por que o Congresso Nacional tem que ter uma opinião sobre onde deve estar o COAF? Não sei por que o governo tem que ter. Você sabe que não passa pela cabeça de um americano, ficar mexendo nas estruturas, né? Não passa pela cabeça. Desde 1947, do pós-guerra para cá, e o estudo que eu vi é de 47 para cá, o pós-guerra é 45, mas de 47 para cá, o número de ministros, lá não chama ministros, de lá para cá, é de 11 a 15. Mas é de 11 a 15. Não muda. E nos últimos é 15. Por que aqui é 22, 29, 38, 26? Cada um tem um jeito de ver o país do seu próprio jeito. Ah, não, isso é o certo. Agora é o certo. Vamos aumentar o número de ministérios. Vamos diminuir o número de ministérios. Agora vamos fundir esse com aquele. Agora vamos dividir. Agora bota o COAF na justiça. Agora tira o COAF da justiça. Tira a FUNAI da justiça e botar a FUNAI no direitos humanos. Agora tira o direitos humanos. Então, esse tipo de coisa não faz muito sentido. Mas posto que o governo fez, como todos fizeram, por que o Congresso tem que dizer, desta vez eu não topo? É recadinho, porque não muda nada também, né? Então, é recadinho pra cá, recadinho pra lá. Aí o governo não se meteu na eleição, não tentou se meter, e se meteu na eleição do Senado e da Câmara, não veio troco. Então, o pacto, talvez só de sentar pra falar pacto, ainda que não seja nada, é melhor do que ficar com guerra, pô. Porque é dessa guerra. Imagina uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. Adivinha se é o Putin e o Trump que vão morrer? Não são eles que vão morrer. Eles vão celebrar o pacto do pós-guerra depois que tiver centenas de milhões de mortos. E nós temos já 13 milhões de desempregados no Brasil. Faz a conta. 71 milhões de residências no país. 13 milhões de desempregados. Tem um desempregado a cada 5 residências, em média. Isso falando só de desempregado, sem falar desalentado e outras formas de subremuneração. Esse é o cenário do Brasil hoje. Que doença no Brasil atinge mais de 13 milhões de pessoas? São pouquíssimas. E é a maior doença social brasileira. Se tiver um jeito de controlar essa doença social e reativar a economia, que é outra doença social, é a paralisação da economia, terá valido a pena. Aí você vai dizer, pô, você acredita então que o pacto, como o Rafael coloca, né, com um pouco mais desconfiado do que eu estou falando? Eu não acho que o pacto vai definir nada. Agora, eu prefiro eles falando sobre pacto do que praticando a guerra. Agora, daqui um mês a gente vai saber se esse negócio... Um mês não, né? Pela matemática do porta-voz, daria 2 semanas. Essa semana, os próximos dias aí, a gente vai ter o desenho do que será esse pacto. Vai ser o que o Rafael falou. Vai ser uma carta de intenções sobre bons princípios, só que talvez tenha um nortezinho do que vem depois da reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência não vai resolver a crise brasileira. Se não fizer, resolve, a gente está na roça. Mas se fizer. Jornal da Bandeirantes, gente, ouvindo aí o Eduardo Oineg, o homem do Jornal da Band, às 7h20 da noite. Oineg, obrigado por enquanto, hein? Abraço. Um abraço.